pessoal, bom dia. Enquanto eles trabalham ali na resolução da apresentação da Miriam, eu vou apresentá-la para vocês. Então, essa palestra vai ser sobre aplicações web ataques, DDoS, alvo origem, certo? A Miriam, ela é analista sênior de segurança do CERT, que fica no NIC-BR, que é a organização que organiza essa conferência, e atua na área de treinamento e conscientização de usuários, ministrando palestras, desenvolvendo os materiais relacionados a boas práticas de segurança. Ela também é instrutora dos cursos do CERT, da Carnegie Mellon University, e é a principal mantenedora da cartilha de segurança para a internet. Então, a Miriam ela vai falar sobre os ataques distribuídos de negação de serviço, né, que é o DDoS, que eles têm sido um dos grandes problemas de segurança enfrentados pelas organizações e os usuários da internet no mundo todo. As aplicações web, elas são cada vez mais complexas, então elas são parte essencial desse cenário, pois elas sofrem com o descuido dos usuários e administradores em elaborar boas senhas, com a grande quantidade de sistemas vulneráveis, com a pressão econômica para ser rapidamente lançadas. Então, mesmo com problemas e com a falta de desenvolvedores capacitados na programação segura, a palestra vai abordar alguns desses ataques que envolvem aplicações web. Então, serão mostrados tanto os casos onde as aplicações web foram alvos de ataques, como aqueles onde foram abusadas e contribuíram para gerar os ataques e causar indisponibilidades em outros sites. Além disso, a Miriam vai abordar as principais vulnerabilidades da web que são exploradas pelos atacantes e quais as boas práticas de segurança que devem ser seguidas pelos administradores de serviço web e pelos desenvolvedores de aplicações, para tentar evitar esses problemas e reduzir os danos causados pelos ataques DDoS. Então, Miriam, super bem-vinda, obrigada. E, no final, a gente também vai abrir para perguntas e um debate. Obrigada, Carol. Enquanto ele ajeita aqui, eu vou adiantar um pouquinho do que eu lembro. Eu acho que essa palestra e com o tema principal, essa palestra de negação de serviço, com internet das coisas e com o que tem acontecido da semana passada para cá, eu acho assim, é um cenário que eu acho que não poderia escolher um momento melhor para falar sobre isso. Na verdade, quando eu montei a palestra, a internet das coisas não era meu foco principal, era mais aplicação web, mas eu tentei sempre juntar os assuntos, mesmo pelo tema da palestra e pelas coisas que a gente tem visto. Bom, de forma bem teórica, né, quando a gente fala de ataques de negação de serviço, a gente fala negação de serviço distribuído. Na verdade, negação só de serviço sem ser distribuído é algo mais acadêmico, algo que não se tem mais hoje em dia, que seria só uma máquina atacando um alvo, né? Hoje o que a gente tem é essa característica de ataques distribuídos, que são feitos de forma coordenada, de forma distribuída, com um conjunto de máquinas atacando um alvo. Tá? Então, sempre que a gente fala ataque e negação de serviço, sempre tem que pensar nessa ideia distribuída e coordenada. Tá? Vamos ver se eu consigo aqui. Tá, então, a gente lançou um documento no começo do ano falando sobre ataques e negação de serviço. É um trabalho que o CERT fez e muito do que eu vou falar aqui está nesse documento. Esse documento está nas referências, tem bastante parte de prevenção, mas acho que o que ficou interessante nesse documento foi que a gente fez, né, algo que até para nós era inédito, que foi um trabalho de mostrar a origem dos ataques. Tá? Geralmente a gente tem aquela visão, minha empresa está sendo atacada. Mas a gente não tem aquela visão de que a minha empresa, na verdade, pode estar atacando outros. Então, a gente fez todo um estudo sobre isso, de vulnerabilidades que estão sendo exploradas justamente nesse outro cenário. Então, é um pouco do que eu quis trazer aqui para vocês. Foi, graças a Deus.
Tá, então, eu já falei um pouquinho sobre o que é o ataque e negação de serviço, um pouquinho das coisas que eu vou falar aqui. Então, continuando nessa parte teórica, a gente vê muita notícia falando assim, tal site sofreu um ataque de negação de serviço e os dados foram vazados. Tá, quando a gente fala em negação de serviço, a gente não está falando de invasão. A gente está falando, basicamente, de exaurir recursos e causar indisponibilidade. Então, aconteceu alguma coisa que, por um momento, aquele site não conseguiu fornecer os dados. Mas isso não quer dizer que teve vazamento de dados. Tá? Então, é bom distinguir, né, bem essa ideia. Para o usuário, os usuários são diretamente afetados, porque ele tenta acessar alguma coisa e não consegue. E para as empresas, a empresa o alvo, né, ela fica sobrecarregada. Ela não sabe o que é legítimo do que é malicioso. Então, ela acaba negando tudo ou tentando algumas formas de tentar detectar o que é legítimo do que é malicioso. Mas isso é bastante complicado. Tem casos que a gente vê de ataque de negação de serviço que o objetivo, na verdade, é distrair a equipe de segurança. Tá, o site está fora do ar, está toda a equipe correndo para resolver aquele problema, mas, por outro lado, aí sim eles estão fazendo uma invasão de dados de forma indireta. Então, são alguns casos que a gente tem visto. Por que hoje a gente tem tanto ataque? Por que isso é um assunto tão noticiado? Porque é muito fácil de fazer, é muito barato de fazer. Tá, eu trouxe aqui alguns exemplos só para vocês terem noção de preço. Hoje você encontra na internet facilmente serviços, né, que vendem esses ataques. Eu trouxe esse do underground russo aqui, só para vocês terem uma ideia do preço de um ataque de 1 hora. Então, em 2013, é de $2 a $60 para você tentar tirar um site do ar por 1 hora. Para fazer isso por um dia, de 13 a 200. Eu não sei analisar esses dados, falando, se você for ver a comparação de um ano para outro, você vê que o mais barato está ficando cada vez mais barato e o mais caro está ficando cada vez mais caro. Eu tentei ler o estudo para ver se eles falam alguma coisa sobre isso, mas, de qualquer forma, o preço mais caro que tem aqui, que é $200, para você tirar o seu concorrente do ar por um dia, é muito barato. Tá? Então, é muito barato você contratar um sistema disso. Tem alguns sistemas que são vendidos na internet, que seriam esses booters, IP stressors, DDoS. São serviços assim, muitos deles se vendem como sendo algo legítimo. Aí eu sou um sistema para teste de carga. Então, você pode usar para testar a sua própria aplicação. Isso é como eles se vendem. Mas, na verdade, se você pode testar a sua própria aplicação, você pode testar a aplicação de qualquer outro. E tem vários serviços. Você pode fazer uma assinatura mensal, você pode fazer assinatura por 10 anos desse serviço, tem esse valor de $44. Eles são super profissionais, eles têm suporte 24/7, e a gente viu alguns estudos que mostram esses serviços que são vendidos há 10 anos, às vezes em 6 meses eles já estão fora do ar. Então, assim, você não tem nenhuma garantia ali. Mas, de qualquer forma, é muito barato. Tá? Você contratar um serviço desse, você paga com Bitcoin, que também é algo bastante simples, e tentar tirar a sua universidade do ar, você tentar tirar seu concorrente do ar. Eu vou falar de 3 tipos de ataques, né, 3 tipos de ataques de negação de serviço, mas para conceituar. Esse ataque de exaustão de recursos de hardware, ele é voltado principalmente para equipamentos de rede, roteadores, firewalls, que de alguma forma você consegue mandar um número muito grande de requisições e tirá-los do ar. Mas aqui não é o nosso foco. Os ataques volumétricos era o que estava acontecendo bastante até o ano passado, até o começo desse ano, que é você tentar exaurir a banda do que está sendo atacado. Como fazer isso? Aí tem várias formas, pode ser por botnet ou por ataques reflexivos, que é o que eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Então, mas para ter a ideia de volumétrico é isso, é volume, você conseguir gerar muitas, você acabar com a banda do alvo. Esses ataques reflexivos, eles exploram algumas características dos serviços do DP, que é de você mandar requisições utilizando esse serviço. O atacante manda uma requisição pequena usando o endereço espufado, ou seja, usando o endereço falso. Esse serviço é um serviço legítimo, que muitas vezes está na internet, porque faz parte da infraestrutura da internet.
ele recebe uma resposta, uma pergunta pequena, mas ele responde com uma resposta muito grande. E como ele recebeu um endereço falso, espufado de origem, ele vai retornar para essa vítima. Então, ele vai mandar respostas muito grandes para essa vítima, que não sabe muito bem o que está acontecendo, mas não vai conseguir lidar com aquilo. Sempre que possível, eu vou trazer algumas estatísticas para vocês. Como a Carol falou, eu trabalho no CERT. O CERT é a área responsável, um dos nossos trabalhos é a área de tratamento de incidentes, é uma das áreas do NIC-BR, né? E o tratamento de incidentes significa você receber notificações. Então, qualquer pessoa no Brasil que tem algum problema pode mandar algum tipo de notificação para a gente tenta tratar. Ou então, pessoas de fora, outros grupos que têm algum tipo de problema de segurança relacionado à internet no Brasil pode nos mandar notificações. Então, essas estatísticas que eu vou mostrar, a maioria são nossas. Todas elas estão no nosso site, se alguém quiser saber o histórico, saber mais detalhes. Mas o que é bem interessante desse gráfico é que, para nós, o ataque de negação de serviço é uma das nossas categorias, né, de incidentes, mas ele nunca foi nada muito destacado. Tá? Acho que até 2013, o máximo que a gente tinha era de 1.000 notificações, acho que é isso. Deixa eu só ver aqui que está mais fácil. Cerca de 1.000 notificações por ano. Em 2014, a gente teve um boom, foi para 205 mil notificações. Eu sei que isso para nós foi um aumento em 207 vezes nessa categoria. Então, para nós foi um boom de notificação. No ano passado, caiu essa notificação, ela foi, acho que, para 25 mil. Então, assim, se você comparar com 2014, ela caiu bastante. Esse gráfico ele é exponencial, justamente para a gente poder mostrar esses dados, mas ainda é algo muito grande. O que são isso? São máquinas brasileiras sendo exploradas para atacar atacar o destino, né? Então, assim, não somos nós que estamos diretamente atacados. Na verdade, é a nossa infraestrutura que está sendo abusada como intermediário para atacar outros. E tentando puxar um pouco a parte de internet das coisas, né? Um dos protocolos mais abusados, ele tem um fator de amplificação, acho que de 30 vezes, é o SSDP. O SSDP ele é um protocolo que vem muitas vezes com roteadores, que ele é usado para distribuir, para reconhecer a vizinhança. Então, para ele saber, né, os roteadores saberem quais são os equipamentos que estão próximos, eles vêm com esse protocolo habilitado. E, assim como ele é usado para isso, ele também está sendo usado para amplificação. Então, vários equipamentos na internet das coisas vêm com esse protocolo por default. O outro tipo, né, de ataque de negação de serviços seria um ataque mais voltado à camada de aplicação, que aí sim seria toda a parte de aplicações web. E qual que é o objetivo? É saturar recursos. Aí depende muito da estrutura da aplicação. Ele acaba sendo bastante difícil de ser detectado, porque não é algo que nem um ataque volumétrico, que gera uma banda muito grande, você vê aquilo nos seus controles de rede. Isso aqui, às vezes, você exceder um limite da quantidade de requisições que seu banco de dados consegue abrir, isso daí já pode derrubar a sua aplicação. Então, ele é um pouco mais difícil de ser detectado. Às vezes o pessoal fala assim, não, essa aplicação está com problema, isso sempre acontece. Então, assim, não tem essa noção que está sendo realmente atacado. Então, ele é um pouco mais complicado. Então, muitos dos casos que a gente vai ver agora são desse tipo de ataque, voltados a aplicações. As botnets, elas são hoje um dos principais vetores para os ataques. Botnet, de forma bem genérica, é uma rede que é formada por equipamentos infectados. Então, assim, infectados por bots, por isso que chama de botnet. Então, de alguma forma, aquele equipamento foi infectado, ele tem um controlador. Então, assim, esse controlador envia, de tempos em tempos, né, quando ele quer fazer um ataque, ele envia alguns comandos. A forma como esse comando é enviado, acho que não vem ao caso, e fala assim, vamos atacar tal alvo. Então, assim, aí todos esses bots, essas máquinas passam a atacar aquele alvo. Então, esse é um conceito bem genérico de botnet. E a gente tem visto hoje ela sendo bastante abusada. Pode ser formada, né, a botnet, máquinas de usuários comprometidas, aí sim você precisa de um volume muito grande de máquinas para conseguir causar algum dano.
Ela pode ser formada por servidores web, a gente vai mostrar um exemplo de botnet só de servidores web. E o que a gente tem visto agora, que é coisa que a gente também está acontecendo desde semana passada, que são botnets formadas especificamente por dispositivos IoT. Tá? Então, são botnets de câmeras, tem botnets formadas por babá eletrônica, então qualquer equipamento que pode ser acessado. Geralmente é o quê? Um bot que tenta invadir esses equipamentos. A invasão tem ocorrido principalmente pelo protocolo Telnet, que é um protocolo de acesso não criptografado, e usando senha fraca ou senha padrão. Então, assim, esses equipamentos vêm com senha de fábrica, não altera, o usuário tem aquela babá lá cuidando do filho dele, lá, aquela babá eletrônica, mas mal sabe que ali pode ser acessível pela internet com login e senha de mim, por exemplo. Então, esses equipamentos são os que estão formando essas botnets de IoT. Às vezes, né, tem alguns fabricantes que a gente já viu o caso, eles colocam backdoors, que seriam formas deles conseguirem acessar remotamente aquele equipamento. Só que esse backdoor, né, a gente sabe assim, o problema de você ter um backdoor em alguma coisa é que não só o fabricante acessa. Qualquer um que descubra que exista aquela porta de entrada não documentada também pode acessar. Aqui também são algumas estatísticas nossas. A gente tem estatísticas de scan, ou seja, máquinas que estão sendo escaneadas na rede. A porta 23 é essa aqui que está em destaque, que seria essa porta do Telnet. A porta 22 também é uma forma de você acessar remotamente os equipamentos, só que ela é de forma criptografada, e o Telnet não. A minha formação é de administradora de redes. Antes de eu ir para trabalhar no CERT, eu trabalhava na Unicamp. E lá, 10 anos atrás, a gente já tinha uma boa prática que era assim, Telnet você desabilita, Telnet é inseguro. A gente estava dando uma palestra há pouco tempo e o pessoal falou assim, não, mas Telnet, ninguém mais usa Telnet. Eu também tinha essa ideia de Telnet não, Telnet é uma boa prática que ninguém mais coloca. Só que isso está mudando. Esse gráfico é que a gente pegou de 2013 para cá, específico de porta Telnet. Tá? Então, você olha que em 2013 estava quase morrendo ali pelas nossas estatísticas. Na verdade, isso aqui é a estatística de scan dentro das outras. Tá? Qual que é a porcentagem dele. Agora, em 2016, que é o final desse gráfico, o negócio está subindo. Então, o Telnet, que era aquele protocolo que estava morrendo, na verdade, ele está vindo e sendo usado cada vez com mais força, principalmente por causa da internet das coisas, que é a forma mais fácil como esses equipamentos estão sendo acessados. Aqui são algumas outras estatísticas que nós temos agora relacionadas diretamente a ataques a servidores web. Ela é pequena perto dos outros incidentes que a gente tem, mas se você comparar dentro da própria categoria, é uma categoria que está crescendo muito. Então, de 2015 para 2014, a gente já teve um aumento de 128% nessa categoria. E a gente vai ver que servidores web, na verdade, esse aumento do ataque também tem a ver com todo esse cenário de ataques de negação de serviço. Essa palestra ela vai ficar pública no site do CERT, então depois, se alguém quiser esses dados também, quiser a palestra, pode pegar lá. Tá, eu quis, na verdade, mostrar para vocês coisas que nós estamos vendo, o cenário, né, os dados que a gente está pegando para entender um pouquinho o que a gente está vendo, principalmente na mídia. Então, isso aqui eu tentei montar mais ou menos para mostrar para vocês como que acontecem esses ataques envolvendo servidores e aplicações web. Então, de um lado, a gente tem os atacantes com as suas motivações. Essas motivações é um campo bem difícil, porque eu coloquei aqui, essa motivação é política, ideológica e econômica. Até que ponto uma motivação ideológica ela não é econômica também? Então, uma motivação política ela não é econômica. Então, para nós, no fundo, a gente acaba, a grande motivação é dinheiro, acaba sendo econômica, mesmo que até tem alguns grupos que falem que isso não é hacktivismo, mas você tem que ter um pouco de cuidado para saber o que está por trás disso tudo. E os atacantes querem invadir, né, explorar esses servidores, essas aplicações para
N coisas. Pode ser para instalar ferramentas de negação de serviço, pode ser para colocar um phishing, ou seja, colocar uma página falsa de um banco, pode ser para instalar malware, pode ser para coletar dados que estão ali, então isso daí varia muito. Como eu já mostrei, ferramenta de ataque tem de monte, basta você procurar aqueles na internet como vulnerabilidades do servidor tal, vulnerabilidades da aplicação, é muito fácil de achar, muito fácil de explorar. Então, aquele conceito de um atacante super especializado é algo que, que a gente já não vê mais tanto. Da parte de servidores web, hoje eles são cada vez mais visados, são máquinas potentes, são máquinas bem conectadas, são máquinas com grande acesso de usuários, dependendo dos sites. Aplicações web, cada vez mais complexas, cada vez com mais requisitos, com mais coisas acopladas nelas. Sempre aquela pressa, tem que ser lançada, lança assim, depois a gente testa, depois a gente vê como é que fica. Não importa o tipo de aplicação, pode ser uma aplicação para acessar um equipamento médico. Se essa aplicação não tiver na internet, se o diretor do hospital não puder acessar isso de um outro lugar, parece que ela não existe. Então, assim, não importa o uso que ela é feita, algo bem local, tem que estar na internet e sem controle de acesso. Qualquer um pode estar na internet, qualquer um pode acessar, se não for feito nenhum tipo de cuidado. Aqui eu tentei fazer de forma bem genérica, a aplicação ela não é algo sozinha, ela tem diversos componentes. Então, toda a parte de framework, CMS, plugins, banco de dados, o que a gente vê nesse conjunto? Muitas vezes, sistemas desatualizados, sistemas que não, até às vezes tem um problema, mas como são antigos, às vezes não tem uma atualização que foi liberada ainda. Tem algumas ferramentas de segurança que permitem testar, permite você fazer algum tipo de auditoria, mas eu já vi alguns estudos que falam assim, pentest de aplicação para você verificar se está vulnerável ou não. Eu já vi alguns estudos que mostram que, do lado do desenvolvedor, ele usa aquilo, está tudo feito, vai lá, roda o pentest, resolve isso e pronto. Mas não quer dizer que aquilo ele está aprendendo que ele não pode fazer daquilo. Quer dizer simplesmente que roda aquilo e resolve. Então, assim, gera um efeito muito a curto prazo, não muda uma mentalidade de desenvolvimento de software. As empresas, a gente já viu casos que empresas até pensam em segurança quando vai fazer um projeto, mas precisa cortar, está muito caro. Onde que a gente vai cortar? Tira a segurança. Então, isso é uma das coisas acho que quem trabalha com acessibilidade também tem isso, já vi casos. O que vai cortar? Corta a acessibilidade e depois a gente pensa nisso. Então, assim, é algo que pensa para depois e acaba nunca pensando. A gente tem vários casos hoje de aplicações que estão sendo muito utilizadas, que começaram com startups. Então, assim, foi uma aplicação, vamos ver se isso aqui vai colar. Colou, tem hoje uma grande quantidade de usuário e talvez não tenha sido feito para atender aquela quantidade de usuário ou para mexer com dados tão valiosos que estão rolando ali. Aí você entra em todo esse lado de privacidade também. Eu acho que está mudando um pouco hoje, assim, as empresas estão começando a entender que a imagem dela depende diretamente do site. O site foi invadido, foi colocado uma página ali indevida, ou então o site ficou fora do ar, isso pode afetar a imagem dela. Então, acho que aos pouquinhos isso daí está mudando justamente porque estão acontecendo problemas com outras empresas. Do lado de administradores de rede, tem que ficar correndo atrás, tem que atualizar, tem que mudar a senha. A parte de desenvolvedores web, a gente acaba tendo bastante contato, conversando com esse pessoal. A gente vê que, infelizmente, o pessoal deixa para aprender programação segura no final, quando já está saindo da faculdade, ou então não aprende. Para quem programa, sabe que você vai criando seus hábitos, suas bibliotecas, suas rotinas. Não adianta falar, muda tudo no último ano de faculdade. Você já aprendeu, já está ali. Não é ali que você vai alterar. Isso daí tem que ser algo básico, mas não é algo que a gente está vendo isso nas universidades. Então, desenvolvedores, não se preocupem em segurança. Depois você põe um firewall aí que resolve isso. Depois você usa um protocolo criptografado que resolve isso. Mas não é bem assim que funciona. Eu tentei categorizar aqui, essa é uma categorização que eu fiz de tentar ver o que é alvo, o que é origem. E eu criei esse nome aqui de autonegação de serviço. Não é o nome mais apropriado, mas na verdade foi o que eu consegui, que seriam
com base em todo esse cenário que a gente mostrou de empresas, desenvolvedores, tem empresas que elas mesmas causam um ataque de negação de serviço nela. Tá? É difícil você encontrar exemplos disso. A gente que trabalha no CERT, a gente conversa com bastante pessoas, a gente conhece exemplos, mas que não são públicos e que a gente não pode citar. Mas o que a gente já viu, assim, alguém da área de marketing tem uma campanha maravilhosa e coloca algo na página que a cada usuário que acessar, você vai mudar o nome lá. Ah, parece uma ideia maravilhosa. Isso é implementada, só que não é feita uma análise da carga que isso vai trazer para os servidores. Então, aí o site sai do ar. Tá? Então, é uma forma de negação de serviço que a própria empresa colocou por falta de pensar um pouco naquela grande ideia de marketing de fazer algo que o sistema não tinha sido inicialmente preparado para aquilo. Agora, a aplicação, um outro cenário, que seriam as aplicações originando os ataques. Esse foi algo, dá um pouco mais trabalho de você conseguir, porque não é algo tão comum como ela sendo alvo dos ataques, mas eu consegui trazer alguns exemplos para vocês. A gente tem toda a parte de servidores invadidos, com ferramentas de negação de serviço que são instaladas, e tem outra parte que são exploração de vulnerabilidades. Aí tem diversas vulnerabilidades baseadas em JavaScript, então, de alguma forma, direciona aquela JavaScript está numa página e aquilo é direcionado para um alvo. Então, assim, aquela aplicação, na verdade, é quem está atacando. Eu achei esse exemplo de uma invasão do jQuery, que ele foi comprometido, ou seja, tem diversos sistemas que utilizam o jQuery. Ele foi comprometido e daí sim ele foi usado para baixar malware, em quem estava acessando ele, mas essas aplicações, enquanto ele estava comprometido, também ficaram vulneráveis. E uma das coisas que poderiam acontecer era alterar bibliotecas que estavam lá para fazer ataques de negação de serviço. Da parte de plugins, tem um outro exemplo mais para frente. A Operação Ababil ela é bem clássica. Tá? Até a Operação Ababil, acho que ela é de 2012, ela é um pouco antiga, mas eu quis trazer justamente porque até então, quando a gente falava em botnet, a gente falava em quantidade de máquinas. Esse é o primeiro caso que a gente viu, público, grande, que não importa mais a quantidade, importa a qualidade das máquinas. Então, o que é? Foi um ataque grande de negação de serviço que foi feito contra o sistema bancário americano. A origem dos ataques foram sistemas que foram invadidos, e aí, como que esses sistemas eram voltados para só servidores web, e como que esses servidores foram invadidos? Por um grande conjunto de falhas relacionadas a aplicações web. Não dá para mostrar aqui direito para vocês, mas você tem toda a parte de PHP, toda a parte de plugins desatualizados, Joomlas e aplicações comprometidas, sistemas também com extensões desatualizadas. Então, aqui a gente tem um conjunto de problemas que, na verdade, fez com que essas máquinas fossem abusadas dessa operação. Aqui um outro caso que a gente viu de botnets também formadas por servidores web e que a forma de entrar nesses servidores era por conta admin, com senha admin. Tá? Então, isso é um problema foi feito força bruta nesses sistemas com WordPress, e aí foi feita uma botnet só com essas máquinas. Aqui eles falam que tinham cerca de 90 mil IPs envolvidos. Esse aqui, no caso de plugin, que foi, acho que esse caso é do ano passado, que foi um plugin do Google Maps para Joomla, que da forma como ele estava sendo explorado, ele era um proxy, então você conseguia, com ferramentas de negação de serviço, jogar como um proxy, você acessava ele, mas na verdade ele jogava o acesso para outro e conseguia tirar outros sites do ar. Esse aqui é um caso que é roteadores, roteadores na casa, nas nossas casas invadidas, e como é que era feita essa invasão? Através, uma das formas era de senhas HTTP simples também, senhas fracas. Então também era uma botnet formada por equipamentos que foram invadidos dessa forma. Esse aqui é um caso interessante que você não encontra muita informação, mas eles falam que é um dos sites que estão no top 50 do Alexa, que são os sites mais acessados, é um site de vídeo. Aí você olha lá, você começa, o que é site de vídeo? Não é site de vídeo, você tira.
Por que é site de vídeo, mas é site de vídeo pornô? Não seria o caso. Então, aí você consegue descobrir mais ou menos onde foi feito. Mas é esse site de vídeo. O que a pessoa fazia? Né? O que o atacante fez? Era um site muito acessado. Ele colocava comentários com uma imagem. Cada vez que o usuário via e assistia aquele vídeo e carregava aquela imagem, na verdade, estava atacando um outro site. Então, você tinha o browser do usuário, que estava simplesmente vendo aquele vídeo, ele atacando um alvo, né, que não vem ao caso aqui qual era. Como alvo dos ataques, né, na verdade, tem muita coisa. Desde você começar a operação no Wikileaks, que teve todo aquele problema de sites de Mastercard, toda aquela parte de cartão de crédito sendo tirado do ar. Eu quis trazer coisas só desse ano, coisas que a gente viu esse ano. Esse Tango Down é a forma como os ataques são organizados, para você ver isso via Twitter, via IRC, os atacantes falam Tango Down e o destino. Então, assim, é um linguajar próprio deles. Como que são organizados? Tá, via Twitter, via RC, via uma grande quantidade de formas. Aqui são alguns casos desse ano. Então, em relação ao hacktivismo, eu trouxe o Olympic Hacking, que foi durante as Olimpíadas, né, que eles tentaram tirar alguns sites do ar. A gente teve também isso durante a Copa. O Operadoras, que foi para tirar operadoras do ar, com todo aquele problema da banda, quando a Anatel quis começar a cobrar pelo uso da banda larga. O Ícaros é uma operação que está acontecendo, que é uma operação mundial, que eles estão querendo tirar sites de banco do ar. Então, assim, ele tem a lista dos sites que vão ser atacados ou que já foram. Eu acho que no Brasil, o que está como alvo seria o Banco Central. Então, assim, está programado, e isso diz lá que vai ter. Mas são coisas que a gente vai acompanhando, às vezes, são todas informações públicas para saber qual que vai ser o próximo alvo, para as empresas já começarem a se preparar. Da parte de extorsão, a gente tem 2 grupos grandes, que é essa Armada Coletiva, que é o DD4BC, que seria DDoS for Bitcoins, que eles cobram para não atacar. Então, assim, é extorsão que eles falam, se você não me pagar tanto, o seu site vai sair do ar. Então, são grupos... muitas vezes são e-mails falsos, a gente vê casos, só que eles estão... Mesmo e-mail falso, o pessoal está pagando, então tem pessoal gastando dinheiro com isso. A parte de política, durante as eleições a gente vê tentando tirar partidos do ar, ou então sites do governo do ar. Em relação à censura, é algo novo também que eu trouxe, que a gente tem visto sites de mídia em geral, e principalmente blog de jornalistas que estão sofrendo ataques de negação de serviço. Então, esse aqui é um caso de setembro, do dia 22, que foi até então considerado o maior ataque de negação de serviço, que foi contra o blog do Brian Krebs. Ele tinha escrito um artigo falando sobre ataques de negação de serviço, e aí, em retaliação, porque ele não queria dar mais informações sobre o grupo que ele estava entrevistando, ele começou a sofrer um ataque, o blog dele, né, começou a sofrer um ataque muito grande de negação de serviço. E aí as coisas foram andando, o pessoal ficou conseguindo coletar mais informações sobre o ataque, e descobriu-se que o ataque veio de uma botnet chamada Mirai, que é uma botnet formada por Internet das Coisas. Então, é uma botnet formada principalmente por câmeras, que você tem um bot, esse Mirai, ele ataca essas câmeras, acessando via telnet, acessando via um conjunto de logins e senhas, ele consegue invadir esses equipamentos, ele tenta invadir outros. Então, essa Mirai é a que foi utilizada para atacar o site do Brian Krebs. Conversando com o Jonathan, que trabalha comigo, que é japonês, ele estava falando para mim, sabe o que é Mirai? Ele, não. Ele falou, Mirai em japonês é futuro, ou aquilo que está por vir, alguma coisa assim. Falei, escolheram um nome adequado para essa botnet, né, considerando todo esse cenário de internet das coisas. Isso criou um problema, na verdade, para o Brian Krebs e para outros jornalistas, que a Akamai, que era onde o blog dele estava hospedado, ele não pagava nada por isso, falou, olha, eu não vou mais hospedar você aqui porque você está atraindo muito ataque de negação de serviço. Agora ele foi para o Google tem uma iniciativa
que é justamente para atrair esses jornalistas, e ele fornece algum tipo de proteção contra ataque de negação de serviço. Mas também, assim, é uma forma de você acabar censurando os jornalistas. Tá? Se você não falar, se você falar coisa que eu não quero, eu tiro o seu site do ar. Isso aqui tem bastante informação falando sobre o Mirai. Aqui tem o link, né, da Cloudflare, se alguém quiser mais informação. Tá, de forma bem rápida, tá? Como melhorar o cenário. A minha ideia aqui não era tanto trazer boas práticas, era mais mostrar mesmo os problemas. Quando a gente fala em negação de serviço, não tem como impedir que os ataques aconteçam, infelizmente. O que a gente pode fazer é mitigar. Tá? Então, tem diversas boas práticas que podem ser feitas. A mitigação ela é baseada principalmente em planejamento. Então, assim, é você se preparar para quando o seu site for atacado. Não é assim, estou sendo atacado, vou correr atrás e ver o que eu faço. Então, tem um documento que a gente escreveu, que ali tem várias informações e depende de várias camadas. Tá? Depende da aplicação, depende do servidor, depende de onde está hospedado. Então, assim, não é uma solução que vai sair de um ator único. Tá? Então, em relação aos servidores web, boa parte dos problemas de ataques volumétricos, eles não aconteceriam se a gente não tivesse tanto endereço espufado. Endereço espufado é você não permitir que saia da sua rede endereços que não pertencem a ela. Então, tá, se boa parte dos administradores, dos provedores, implementassem isso, os ataques volumétricos eles não aconteceriam. Só que é uma boa prática que depende não de quem está sendo atacado, depende de toda a comunidade. Então, assim, o NICBR, o CGBR tem um trabalho forte em cima disso. A gente tem um site, que é esse bcp.nicbr, que tem bastante informação sobre isso. Aí toda a parte de manter equipamentos atualizados, desabilitar serviços necessários, o Telnet é um exemplo, você não precisa do Telnet, você tem o SSH, que é a mesma coisa e muito mais seguro. A gente viu que muitas coisas são baseadas em senhas fracas, então você tem esse cuidado de criar senha fraca, você pode habilitar verificação em 2 etapas, que você dá uma dificultada um pouco para o atacante. Acho que o meu horário acabou, né? Eu vou só dar uma passadinha rápida. Você conhecer a sua rede, isso é muito importante, tá? Isso é importante para diversas coisas. Como é que eu vou saber se minha rede está sendo atacada? Como é que eu vou saber se eu estou atacando alguém? Você pode ver os seus fluxos de rede e falar, tá, tem algo estranho aqui acontecendo, mas você só vai saber o que é estranho se você souber o que é normal. Então, assim, você ter uma ideia, conhecer aquilo da sua rede. Em relação a CMS, também toda a parte de senha, o principal seria senha e atualização. A parte de desenvolvimento web, a gente deu o Jonathan apresentou um workshop ontem, acho que algumas pessoas estavam lá, que é toda a parte do ASP, de boas práticas de programação segura. Teste é essencial, tá? Eu estou pegando mais alguns pontos principais. Teste, teste, teste. Isso é uma das principais pontos para ataques de negação de serviço. Para você entender realmente se você está sendo atacado, para você ter toda a parte de over-provision, ou seja, você está se preparado para um pouco a mais, não está com seus limites ali, quase, o máximo que eu consigo é isso e um pouquinho a mais já me tira do ar. Então, você tem que se preparar sempre para ter um pouco de acesso a mais. Em relação à internet das coisas, né, para o lado do usuário, infelizmente a gente tem que considerar que a gente está com equipamentos vulneráveis na casa. Tá? Não tem como a gente pensar, não, a gente tem lâmpada que está vulnerável. Então, assim, ter muito cuidado até que ponto vale a pena você ter esse tipo de equipamento. Verificar antes de comprar se tem algum tipo de atualização de firmware. Eu acho que escolher fornecedor é importante. É algo que vai mudar com o tempo ainda. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter algum tipo de reputação nisso. O documento que eu falei é esse de recomendações para melhorar o cenário de ataques distribuídos e negação de serviço. Ele está no nosso site, ali tem tudo isso que eu falei de forma bem mais detalhada. É isso. Aqui estão meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida que não der para responder agora, pode ficar à vontade para mandar. Muito obrigado, primeiro, pela sua palestra, tá? Super enriquecedora e super assustadora. Tá? Então, eu entendo que tem essa parte toda de monitoramento, tá? Mas o panorama que, pelo menos, eu senti aqui, é que a gente está vivendo num mundo
de violência, digamos assim, nesse sentido. Poderia transpor isso para uma situação fora da rede, né? Eu tenho muitos delitos e aí eu vou ter uma série de recomendações para evitar que esse delito me alcance, né? Vou botar uma grade no meu prédio, depois vou botar 2 níveis de grade no meu prédio, depois botar um muro mais alto. Então, a minha pergunta é o seguinte, entendo tudo isso, aqui é um público de desenvolvedores, podem tentar mitigar uma parte, mas quando a gente falar assim, como é que eu vou orientar alguém que vai comprar câmera na Casa Bahia, que é uma senhora, ela não vai olhar nada disso, então ela vai ter um equipamento lá que talvez ataque a mim que estou tentando me proteger. Então, a minha pergunta é assim, isso é... Tem o cara que é o cara que está cometendo o delito. Eu queria saber o quanto a legislação, se você tem noção disso, está sendo atualizada e os órgãos também, da mesma maneira. Porque se a gente pensar na rua também tem o cara que vai tentar me pegar, a gente tenta montar uma estrutura que não sou eu, né, diretamente, que é um cara que também vai ser mais ou menos no nível dele, como você, que entende o que ele vai fazer e você vai tentar pegar ele. Então, essa parte, assim, o quanto a legislação está avançando nisso e quanto os órgãos também estão criando equipes, né, que possam, de alguma maneira, achar essas pessoas e, de alguma maneira, diminuir o que quer dizer, estou falando daquela pessoa que vai comprar a câmera, diminuir o quanto ele tem que botar. Quer dizer, você, no fundo, está cerceando muito a liberdade daquela pessoa, porque você está falando assim, não, se você quiser atacar, você ataca e tudo bem. É mais ou menos, não sei, né? Não sei nem se é o certo. Eu entendi. Acho que uma coisa que mexeu muito com a comunidade foi o ano passado ou retrasado, que foi aquele problema da Chrysler, dos freios, que o sistema deles poderia ser abusado e você conseguiria frear o carro em movimento. Então, assim, eu sei que esse foi um ponto que causou uma polêmica muito grande e, com isso, tem alguns países que estão se mexendo para criar legislação sobre isso. No Brasil, realmente eu não sou a parte de legislação, eu não sou a pessoa mais indicada para responder sobre isso. Eu sei que tem grupos que também estão começando a se preocupar com isso, mas eu não sei se tem alguma lei, alguma coisa que está sendo feita. A gente tem uma grande quantidade de PLs, que estão para ser votados, tal, mas eu não sei se especificamente a internet das coisas não tem. Você tem para a parte de proteção de dados, que também envolve privacidade. Mas para essa parte de desenvolvimento seguro, infelizmente, se tem, eu não sei, eu não conheço. Obrigado. Obrigada, Miriam. Foi realmente bem instrutiva e um pouco assustadora mesmo, concordo com o Laufer. A gente já está no horário do coffee, então quero agradecer muito. A Miriam acho que vai continuar por aí, né, Miriam? Bom. Então, se vocês quiserem conversar com ela pessoalmente, também fiquem super à vontade. Eu convido todo mundo para ir lá para comer alguma coisa para a gente voltar para as próximas palestras, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada.